Olá, bom dia, Rafael Bizinha, hoje 4 de junho. Ontem o mercado aqui continuou com um ritmo muito forte, então o Ibovespa acabou encerrando o pregão aí basicamente aos 93 mil pontos, e com isso a alta do mês, né, que coincide com a alta da semana, de 6,41%, então é bastante coisa. Mas ainda talvez mais impressionante do que o movimento da Bolsa, vem sendo a apreciação continuada do câmbio. Então a cotação do dólar durante o pregão, durante as negociações ontem, chegou aí 5,01, mas encerrou 5,09, tá? E mais uma vez ontem cabe destacar a performance relativa melhor de setores considerados mais cíclicos e de regiões geográficas, né, países considerados mais cíclicos, que são segmentos e países que durante a crise sofreram ainda mais, só que agora estão tendo em compensação um retorno mais veloz. É um reflexo, logicamente, de um aumento do apetite ao risco pelos investidores lá de fora, e também ele se alimenta da constatação de que o pior momento de atividade econômica, né, de contração da atividade econômica no mundo, foi ficando para trás. Tudo isso, lógico, aliado a bastante estímulo fiscal, bastante estímulo monetário, cujas manchetes, né, não param de pingar por aí. Sobre dado econômico mesmo, ontem, inclusive nos Estados Unidos, teve esse dado de destruição de vagas no setor privado, que foi bem menos pior do que todo mundo estava imaginando. Então isso alimenta um pouco mais de ânimo, de uma visão um pouco mais construtiva, e também algumas pesquisas do setor de serviços aí na China e mesmo nos Estados Unidos vem demonstrando uma recuperação importante. Lembrando que assim, o setor de serviços normalmente não é o mais cíclico, né? Normalmente as mudanças de direção da economia, elas começam sendo lideradas pela indústria. Mas nessa crise, com os confinamentos, o que foi impactado em cheio foi o setor de serviços, né? Então ele caiu muito mais do que a indústria de uma maneira geral, e o setor de serviços, ele é regularmente assim 60, 70% das economias, tá? Então ele teve um impacto muito grande em todo o agregado da atividade econômica, mas agora também está retornando com uma certa celeridade. Isso vai sendo observado em todo o mundo. Assim, e não é questão de estar otimista com a evolução desses números, lembrando que, por enquanto, o mercado está se contentando em constatar que a atividade econômica ela evolui positivamente na comparação com os piores momentos ali de março e abril, né? Então ninguém ainda está suficientemente ambicioso de querer que a economia já esteja agora em maio melhor do que estava em maio do ano passado. Não é isso, a gente está comparando ainda com o período recente de crise, e a sensação de evolução positiva é o que alimenta a valorização dos ativos. No exterior hoje também o Banco Central Europeu deve anunciar aí ampliação de estímulo monetário, muito provavelmente, e vamos ficar de olho em mais indicadores de emprego nos Estados Unidos, tá? De pedido de auxílio-desemprego. No mais, as outras questões mais polêmicas, elas não estão fazendo muito preço, então as pesquisas para a corrida eleitoral nos Estados Unidos mostram o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, bem na liderança. Ele está com uma distância, né, uma vantagem na comparação com o Trump, maior do que a Hillary Clinton tinha na eleição anterior, né? Então o que confere aparentemente uma probabilidade boa de os democratas saírem vitoriosos, mas é muito cedo para dizer isso, é óbvio, mas em termos de probabilidade dá para dizer que está melhor do que nesse momento da eleição passada. E os mercados obviamente teriam uma preferência por uma vitória do republicano, mas agora não estão ligando muito para o que está acontecendo nesse tema eleitoral. Tá? No Brasil, indicador econômico, a pesquisa industrial, né, do setor industrial referente a abril, ela registrou uma contração de quase 19% na comparação com março,
mas é um resultado sem precedentes, né, o tamanho da queda, mas é um número também muito menos pior do que o esperado. Lembrando que o consenso era de uma contração da ordem de 30% a 40%, né, e nesse mês que já é a entrada do segundo trimestre. Então, como ele foi bem menos pior do que o imaginado, não teria motivos por hora para que as pessoas revisassem para ainda pior, né, as projeções do PIB agora do segundo tri. Né? E além dessa produção industrial menos pior, tem várias evidências anedóticas e dados de alta frequência que estão mostrando uma evolução também positiva do comércio, do varejo, dos serviços aqui no Brasil. Tá? Aí no campo político a gente teve ainda mais acenos para distensionar essas tensões aí na relação dos poderes, né, entre o executivo e o judiciário. O governo está trabalhando com essa possibilidade aí de desmembrar novamente, né, o Ministério da Justiça e recriar a pasta de segurança pública. Com isso ele fica mais próximo, né, ou atende anseios de algumas bancadas dentro do Congresso, o que deveria fortalecer a coalizão, uma base governista, e também tem essas conversas com mais parlamentares de centro para eles ganharem mais espaço na administração, em especial agora também no Ministério da Saúde. Tá? Tudo isso importante para articulação política. Sobre política monetária, o diretor, um dos diretores, né, de política, que é o diretor de política econômica, Fábio Kanczuk, ontem ele fez uma live, falou um pouco sobre os fatores que pesam na decisão para as próximas decisões em relação à Selic. Aí ele disse que 2,25% não está escrito na pedra como um limite, né, que não dá para baixar mais do que isso, mas é um patamar que adequado, né, quando você confronta a queda de demanda, que gera muita ociosidade na economia e, consequentemente, gera desinflação, com o aumento de risco fiscal, né, em função da elevação dos gastos e da dívida pública. Então parece que esse é um nível adequado nas circunstâncias que a gente vive hoje e, consequentemente, poderia ser o ponto final desse ciclo de cortes da Selic. Eu fico por aqui. Até amanhã.